Fala galera, hoje a gente vai ver a resolução número 5 do ARISB de outubro de 2015, que dispõe sobre condições mínimas para a realização de racionamento em situações emergenciais de abastecimento de água no âmbito dos municípios cuja atividade de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico são realizadas pelo ARISB, ou seja, condições mínimas para racionamento em situações de emergência no abastecimento de água. Então vamos lá. O que ela considera essa resolução? Que condições adversas de precipitações abaixo da média histórica, em especial verificadas no período hidrológico de 2013 a 2015, podem provocar dificuldades operacionais nas captações superficiais e subterrâneas de água e em sua tratabilidade, independente da disponibilidade hídrica no manancial. Então, beleza. A primeira consideração é o que? Baixa pluviosidade, que dificulta captação superficial e subterrânea e a tratabilidade da água. Outra consideração, que no artigo 23 do inciso 11 da Lei Federal de Saneamento Básico, cabe à entidade reguladora a definição de normas relativas às medidas de contingências e emergências, inclusive racionamentos. Beleza, então quem é responsável por isso é o próprio ARISB, que é a agência reguladora. Outra consideração, conforme os incisos do CISAB-RC, cláusula 33, os membros da diretoria executiva do ARISB decidiram pela emissão de resolução específica sobre as condições mínimas para a realização de racionamentos em situações emergenciais. Ou seja, eles tinham decidido que isso seria feito em 15 de outubro, numa reunião dos diretores da diretoria executiva. E o que essa resolução define? Resolve. O artigo 1, ela estabelece condições mínimas para a realização de racionamentos em situações emergenciais de abastecimento de água nos municípios do ARISB. Artigo 2. A determinação da necessidade de realização de racionamentos ou tomada de decisão em outras situações emergenciais de abastecimento é prerrogativa conjunta do titular e do prestador de serviços em função das características operacionais particulares de cada sistema. Então, quando que vai racionar ou quando que vai tomar uma decisão em situação emergencial é prerrogativa do titular e do prestador de serviços. Beleza? A emissão de ato normativo específico deverá observar os dispostos constantes na lei orgânica de cada município. Tá. Artigo 3º. A realização de racionamentos em condições emergenciais de abastecimento de água será realizada através de plano de racionamento, cuja composição deverá observar as seguintes condições mínimas. Tá, quais são as condições mínimas de um plano de racionamento? São 4, pessoal. Primeira, deve ser assegurada publicidade e informação aos usuários quanto aos períodos e datas de interrupção do abastecimento de água, com antecedência mínima de 72 horas, em todos os meios de comunicação disponíveis, como internet, rádio, jornais, etc., e em locais de concentração de pessoas, tais como espaços públicos, escolas, centros comunitários e igrejas. Ou seja, gente, toda interrupção de abastecimento tem que ser avisada com 3 dias de antecedência. Vamos lá. Próxima condição mínima para a realização de racionamento. Deve ser o mais homogênea possível a distribuição espacial e temporal nas interrupções no abastecimento de água, observadas as condições técnicas de cada sistema, evitando ao máximo a interrupção por períodos e com frequências muito superiores em algumas regiões em detrimento de outras. Ou seja, o racionamento deve ser homogêneo, espacial e temporalmente. Vamos lá, terceiro item. Deve ser garantido o abastecimento de água por meios regulares ou alternativos a usuários essenciais, como hospitais, maternidades, postos de saúde, unidades de hemodiálise, creches, escolas, corpo de bombeiros, devendo os mesmos ser comunicados no detalhamento das formas de abastecimento previstas no plano. Beleza, gente. Então, para realizar racionamento, já vimos 3 itens. O quarto item deve ser priorizado o abastecimento residencial com os menores períodos e frequências de interrupções possíveis, em detrimento das zonas estritamente comerciais ou industriais. Então, é melhor priorizar residências do que indústrias e comércios. Beleza?
Vamos lá. O plano de racionamento deverá contemplar campanhas visando o uso racional e moderado da água. Vamos lá. Artigo 4º. O plano de racionamento deve ser apresentado Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico Região Central para conhecimento e análise antes de sua execução. Parágrafo 1º. Cópia do plano de racionamento deve ser encaminhada ao presidente do Conselho de Regulação e Controle Social do município, ao qual é facultada a convocação de reunião para sua apreciação. O plano de racionamento deverá conter, no mínimo, a data de elaboração, identificação do coordenador ou responsável técnico pelo plano de racionamento, apresentação de argumentação ou justificativa para o plano de racionamento, definição de data de início e previsão de encerramento do plano de racionamento, definição das áreas atingidas pelo racionamento, definição detalhada de datas e horários em que o racionamento ocorrerá em cada área ou região, bem como a previsão para reestabelecimento das condições normais do abastecimento de água, descrição de possíveis fontes de captação ou formas de distribuição alternativas que possam ser utilizadas para o abastecimento no período de execução do plano de racionamento, desde que garantidos os padrões de potabilidade da água para consumo humano estabelecidos pelo Ministério de Saúde. Descrição das formas e frequência do abastecimento aos usuários essenciais, hospitais, maternidades, corpo de bombeiros, etc. Descrição dos canais de comunicação com o prestador de serviços disponibilizados aos usuários, tais como atendimento direto ou presencial, telefônico, site eletrônico, etc. Apresentação de ações educativas de conscientização que incentivem a redução do consumo e ou desperdício. Os casos omissos deverão ser resolvidos dentro dos princípios da administração pública e das disposições dos documentos de constituição do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, do ARISB, né? A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação. Beleza, gente. Então, o que está definido aqui, basicamente? Como que vai ter o procedimento dos abastecedores das cidades do ARISB em caso de racionamento? Eles têm que criar um plano de racionamento que deve considerar 4 itens, que é publicidade de racionamento 3 dias anteriormente ao racionamento, o racionamento mais homogêneo possível espacialmente e temporalmente, garantia de abastecimento a escolas, creches, hospitais, etc., e prioridade de abastecimento residencial contra o comercial e industrial. O plano de racionamento tem que conter data, identificação do coordenador, apresentação da argumentação, data de início e previsão de encerramento do plano, definição de áreas atingidas, descrição de formas e frequências do abastecimento a usuários essenciais, e entre outros, tá, pessoal? Então é isso. Ficou claro aí a resolução número 5 do ARISB. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal. Estou postando muitas aulas para o ARISB aí.